Aleluia! Eu quero te levar para uma questão especial hoje. Eu percebo que o que não dar mais às pessoas. Quando você conhece pessoas hoje, elas dizem que não tem nada ou pouco, dando uma reformulação do nosso destino. Diga a seu vizinho: dar uma remodelada no nosso destino. Quando você dá com todo o seu coração, não pode fazer por razões egoístas, clássicas ou razões materiais. Isso reformula seu destino. As pessoas não dão hoje em dia. As pessoas dizem: eu não tenho, eu tenho pouco para minha família, é difícil para mim compartilhar, fazer parte disso. Aleluia. Então, vamos ler sobre isso no livro de Lucas. Vamos ler isso no livro de Lucas. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. E eu estou lendo o versículo 1. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? O que farei? Vamos ao texto de referência, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Pense nisso. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Tome seu tempo para ler Coríntios, capítulo 14, versículo 16. E o livro de Marcos 12, do capítulo 42 ao 44, e o livro de Mateus 25, versículo 22 ao 24. Aqui estamos nós com inúmeros desafios. Estagnação, fracasso de carreira, aflições, apenas nomeie. Glória seja dada a Deus. Há esperança. Há esperança. O mesmo Deus que esteve conosco ontem estará conosco hoje. Diga ao seu vizinho: essa é a nossa esperança. O mesmo Deus que esteve conosco ontem estará conosco hoje. A esperança. Não posso te ouvir. Diga: esperança. Eu não posso te ouvir. O mesmo Deus que esteve ontem está hoje. É por isso que devemos estar calmos, de se preocupar. Deixe isso a Deus. E no livro de Marcos 12, versículo 42 a 44, Mateus 25, desde o versículo 22 ao 44, e 1 Coríntios, capítulo 14, tome a sua leitura até o versículo 16. Deus se preocupa com o pouco. Estamos na temporada do pouco.
Não importa o que você tenha. O homem mais rico do mundo te diria que as coisas estão um pouco menos. Não é como antes. Seus negócios se tornaram pequenos. Seu salário está pequeno. Sua força também é o mesmo. Muitas pessoas passam de 3 dormitórios a 2. Muitos começaram a vender suas propriedades para poder se manter no futuro. Diga ao seu vizinho, estamos na temporada do pouco. É uma temporada. E há um tempo para tudo. Pode ser que diga que é um ataque. Não, não é um ataque. É uma temporada e está por todas as partes. Está por todas as partes. Diga ao seu vizinho, Deus se preocupa pelo pouco. Sim, Deus se preocupa com o pouco. Mas há uma coisa que devemos saber hoje. Todos nós cremos que só podemos repartir na abundância. Essa é a nossa crença. Acreditamos que só podemos repartir na abundância. Porque estamos acostumados a dar somente o que não necessitamos. O que temos de usado, as sobras que temos na nossa despensa, na nossa garagem, só temos feito isso. Alguém corre a você, por favor, me ajude. E no lugar de dar algo que você necessita, algo que a tua vida depende, algo que você precisa, você abre a sua despensa e dá algo que é usado, algo que não necessita, as sobras da tua despensa, e diz, está uma bonita gravata para você? Se é uma boa gravata para ele, por que não é para você? As sobras da nossa despensa. Só iremos fazer isso. Pense anteriormente, o que tem dado? As pessoas precisam, porque não tem outra chance. Qualquer coisa que compartilhamos do pouco significa muito para nós. Porque atrai a atenção de Deus. É por isso que Jesus está olhando a viúva pobre. Porque ele se preocupa com o pouco. Ele estava olhando a viúva pobre enquanto os ricos passavam e ele estava observando esta mulher em meio à multidão para ver o quanto compartilhava desse pouco. Diga ao seu vizinho, qualquer coisa que compartilhamos do pouco significa muito para você, porque atrai a atenção de Deus. Se você não sabe o quanto significa para Deus e as coisas pequenas, não pode saber quanto Deus necessita das coisas grandes. Por tudo que é grande começa pequeno. Se algo começa grande, isso chama uma preocupação. Quantos aqui podem me dizer quanto necessita a Deus para te sentar ou te levantar? Não necessita nada de Deus. Você faz por si mesmo. Você se senta porque você quer sentar? Não há uma só pessoa que possa me dizer que confia na força de Deus para se sentar. Ninguém pode me dizer que confia em Deus para se levantar. Ou para se sentar, medita em seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quer se sentar e medita em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não faz isso. Diga ao seu vizinho, se você não sabe o quanto você precisa de Deus nas pequenas coisas, você não vai saber o quanto precisa dele nas coisas grandes. É por isso que a sua relação está um caos.
Há motivos para se preocupar em sua relação com Deus, porque você não sabe o quanto necessita de Deus. Inclusive para fechar seus olhos, você precisa de Deus. Para pentear seu cabelo, você precisa de Deus. Para comer, precisa de Deus. Para se vestir, precisa de Deus. Para andar, precisa de Deus. Para falar, precisa de Deus. Para andar, precisa de Deus. Para fazer essas coisas, você não acredita nisso. Mas você acredita em Deus para te prosperar, para te curar. Se você não sabe o quanto necessita de Deus, nas coisas como falar, olhar, andar, se vestir, pentear seu cabelo, saudar alguém, você não saberá quanto necessita de Deus para resolver sua situação. Não se esqueça que uma vez que você foi um embrião, no ventre da sua mãe, e olhe o que se tornou hoje. Se você ignora sua juventude, definitivamente você vai ignorar sua velhice. Por favor, orem sem cessar. Constantemente, ore em seu coração, em hinos e cânticos espirituais, e fazendo melodias em seu coração. Está fazendo isso agora? Está nesse assunto agora? Ou está somente olhando? Se você está me olhando, seu coração estará dizendo algo diferente enquanto você me olha. Estará dizendo, não se atente a esse homem. É difícil de fazer. Está bem, de qualquer maneira, Deus me ajudará. Teu coração estará dizendo outras coisas. Enquanto me assiste, deve ser apoderar do seu coração. Controlar seu coração. Quando você é capaz de controlar seu coração, então saberá o quanto necessita de Deus nas pequenas coisas. Quando você quer se levantar, se está no assunto da meditação, quando quiser levantar, dirá Jesus, obrigado. Está andando e diz obrigado, Jesus. Se quiser parar, vai dizer obrigado, Jesus. Porque você está impresso no seu coração. E no livro de Mateus 25, versículo 22 a 24, Deus está constantemente nos pondo à prova nas coisas pequenas. É constante nas pequenas coisas. Se falhamos a abençoar os outros com o pouco que Deus nos tem dado, pode ser que nunca cresçamos. Se falhamos a abençoar os outros com o pouco que temos, falhamos a abençoar os outros com o pouco que temos, pode ser que nunca cresçamos. Pode ser que é por isso que algum de nós permaneçam na mesma posição. Se você não sabe quanto necessita de Deus nas pequenas coisas, tais como caminhar, falar, parar ou se sentar, se você não sabe o quanto necessita de Deus nas coisas pequenas, continuará tendo certas ocasiões para oração. É por isso que você tem certas ocasiões em ponto. Precisa acabar com o meu jejum? Preciso ir orar? Por quê? Porque tem ocasiões para orar. Por isso Satanás segue tendo oportunidade para te pegar. A Bíblia diz, uma pausa na oração é uma pausa na fé. E uma pausa na fé é uma pausa com Deus. Diga ao seu vizinho, uma pausa na oração é uma pausa na fé. E uma pausa na fé é uma pausa com Deus. Diga ao seu vizinho, uma pausa na oração é uma pausa na fé. E uma pausa na fé é uma pausa com Deus. Então, uma pausa na oração é uma pausa na fé. E uma pausa na fé é uma pausa com Deus. Certas ocasiões para orar é uma pausa com Deus.
E no pequeno momento que você tem uma pausa com Deus, Satanás te pega. Quando você sabe o quanto necessita de Deus, você vai orar sem cessar. Orar continuamente. A oração é a chave. A oração é a chave mestra. Jesus começou em oração e terminou em oração. Oração é a chave mestra. É isso. Jesus começou aqui e terminou aqui. Então ele começou em oração, atravessou tudo isso e terminou em oração. Por que sua vida é diferente da vida de Jesus? Ele é o nosso modelo a seguir. Ele começou em oração e terminou em oração. Mas você parece ter certas ocasiões para orar, porque não quer precisar dele nas coisas pequenas. De novo, a oração é a chave. A oração é a chave. A oração é a chave mestra. Jesus começou em oração e terminou em oração. A oração é a chave mestra. Assim que podem ver porque você está muito acessível para Satanás. Muito, muito. Ele pode te agarrar em qualquer momento, te soltar em qualquer momento. Ele sabe quando te agarrar. Ele sabe quando você não está com Deus. Ele sabe quando você tem uma pausa com Deus. E cada vez que você tem uma pausa com Deus, Ele te agarra. Está junto da oração agora mesmo? Quando cada vez que você tem uma pausa, você tira a chave mestra. A chave mestra para amarrar e desatar. Constantemente ore em seu coração. Por que meu coração? Porque seu coração é o ponto de comunicação. Seu coração é o ponto de contato. E se Jesus vem a você, é pelo coração. E o ponto de aterrissagem, e ele aterriza antes de falar com você. Não ouvir a voz de Deus aqui se alguém te diz: posso ouvir isso? Posso ouvir aquilo? Deus diz aqui. Não diz nada aqui, ele fala aqui no coração. O ponto de contato. O ponto de comunicação, nosso coração. Quero dizer que o nosso coração é o quarto de oração. Nosso coração é um altar. Constantemente ore em seu coração. Em hinos, cantos espirituais. A Ele, você tem dado? Hinos, cantos, todo o meu caminho ao Calvário, Ele foi por mim em teu coração. Em seu coração, se o seu coração está falando, sua boca não deveria se mover. Continua ocupado. E é uma música para você. E deixe isso depois desse momento. Localize, Senhor, em tua misericórdia, em teu coração. Pode dizer isso. Tome mais de mim, me dê mais de ti. Essa é a rota até Deus. O canal até Deus. Sua contribuição aos outros. Olhe isso como uma atribuição de Deus. Qualquer coisa que você der, veja como uma atribuição de Deus. Qualquer coisa que você faça, por favor, me perdoe. Pode me ajudar? Ok, obrigado. Olhe isso como uma atribuição de Deus. Falhar a eles é falhar a Deus. Assim que quando que você vê como uma atribuição de Deus, não espera receber recompensa.
Amanhã se encontra uma mulher que você ajudou e olha essa mulher que eu ajudei, nem me cumprimentou. Senhora, não me reconhece? Eu sou a pessoa que te ajudou ontem. Você não pode me dar um obrigado? Se você faz isso como uma atribuição de Deus, não esperará uma recompensa. Uma vez que você faz isso, Deus te recompensará. Deus é galardoador. Deus está muito preocupado com o pouco. E é por isso que ele estava olhando a viúva pobre. Deus está muito preocupado com as suas pequenas posses. Ele quer que você cresça. E como você pode crescer quando não compartilha com os demais? E qualquer coisa que você compartilhe do pouco significa muito. É mais fácil repartir do pouco do que do muito. Os ricos não podem dar aquilo que da sua vida depende. Os ricos não podem dar daquilo que sua vida depende. O pobre dá daquilo que a sua vida depende, não importa quanto. Assim que não há desculpa agora que você tem pouco. Esse é o melhor tempo para dar. Diga ao seu vizinho, pouco, pouco. Diga ao seu vizinho, você tem pouco. Deus se preocupa das suas pequenas posses. Porque Ele quer que você creia. Ele quer que você creia. E quando você compartilha o pouco, você considera isso como uma atribuição de Deus. Não aceite que alguém venha a você e diga obrigado. Isso afetará seu presente. Se alguém vier e diga obrigado pelo presente que me deu ontem, isso afetará o que você deu. Se alguém vier a você e diz, quero te ajudar, obrigado pelo que você me deu ontem, isso realmente me ajudou, eu que quero dar obrigado a você por recebê-lo. Porque você está remodelando o seu destino. Dizer graça às pessoas depois de um presente é um costume, é uma tradição, mas espiritualmente é um coma. Quero deixar vocês com isso. Obrigado.